Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos mergulhar nas profundezas do livro de Amós, especificamente no capítulo 6. É uma passagem poderosa, cheia de avisos que, embora tenham sido dados há milênios, ainda ecoam com uma relevância surpreendente em nossos dias. Amós inicia o capítulo com uma declaração forte. Ai dos que vivem despreocupados em Sião, e dos que vivem seguros no monte de Samaria. Sião, o centro religioso de Judá, e Samaria, a capital política de Israel, representavam o coração do povo de Deus. Mas eles haviam se tornado complacentes, seguros em sua própria prosperidade e rituais. Esquecendo-se da verdadeira essência da sua fé, eles se consideravam a principal das nações, os melhores, os mais importantes. Tinham uma falsa sensação de segurança, acreditando que nada de mal poderia lhes acontecer. Eles olhavam para outras nações que haviam caído como Calné, Hamat e Gate, e pensavam, somos melhores do que eles, nossas terras são maiores. Essa arrogância os cegou para sua própria decadência espiritual. Amós os confronta diretamente. Vocês que afastam o dia mau e fazem aproximar o trono de violência. Eles viviam em negação, ignoravam os sinais de alerta, os avisos dos profetas, e continuavam em seus caminhos de injustiça. Essa negação, essa tentativa de adiar o inevitável, na verdade só apressava a chegada do juízo. E como era a vida desses líderes complacentes? O profeta descreve com detalhes vívidos. Eles se deitavam em camas de marfim, um luxo exorbitante para a época. Se espreguiçavam em seus divãs, comendo os melhores cordeiros e novilhos. Viviam para o prazer momentâneo, para a satisfação dos seus próprios desejos. E aí, eles improvisavam canções ao som da lira, pensando que eram tão talentosos quanto o próprio rei Davi. Mas a música de Davi era para a glória de Deus. A deles era para o seu próprio entretenimento vazio. Eles bebiam vinho em grandes taças e se ungiam com os óleos mais finos. Em resumo, viviam uma vida de luxo e excesso, completamente indiferentes ao sofrimento ao seu redor. E aqui está o ponto crucial, o clímax da acusação de Amós. Mas não se afligem com a ruína de José. José aqui é um símbolo para todo o povo de Israel, especialmente para os pobres e oprimidos. Enquanto a elite se banqueteava, o resto da nação estava em ruínas, sofrendo com a injustiça social e a pobreza, e eles simplesmente não se importavam. A sua riqueza os isolou da realidade, endureceu seus corações para a dor do próximo. Essa indiferença é um pecado terrível aos olhos de Deus. Por isso, a consequência é severa. Amós profetiza: portanto agora irão para o exílio, à frente dos exilados, e cessará o banquete dos que se espreguiçavam. Aqueles que estavam na frente, na liderança e no luxo, seriam os primeiros a serem levados cativos. O seu estilo de vida extravagante chegaria a um fim abrupto e humilhante. O Senhor Deus faz um juramento solene dizendo: detesto o orgulho de Jacó, e odeio os seus palácios. E entregarei a cidade e tudo o que nela há. Deus não odeia o seu povo, mas ele detesta o orgulho, a arrogância e a injustiça que haviam se tornado a marca registrada deles. As fortalezas, os palácios que eles construíram como símbolos de seu poder e segurança, se tornariam sua própria ruína. A descrição do juízo é assustadora. A desolação seria tão grande que se 10 homens se refugiassem em uma casa, todos morreriam. A morte estaria por toda parte. O cenário pintado é de um silêncio sombrio e temeroso, onde as pessoas teriam tanto medo, que nem ousariam mencionar o nome do Senhor, temendo atrair ainda mais a sua ira. Amós usa 2 imagens poderosas para mostrar a perversão da justiça em Israel. Ele pergunta: correm os cavalos sobre os rochedos, ou lavra-se ali com bois? A resposta é óbvia: não. É impossível, é contra a natureza das coisas. E ele continua: mas vós convertestes o juízo em veneno, e o fruto da justiça em absinto. Eles pegaram algo que deveria ser bom e vivificante, a justiça, e o transformaram em algo amargo e mortal. Eles se alegravam com Lodebar e se gabavam de ter tomado Carnaim pela sua própria força. Lodebar significa nada e Carnaim significa chifres, um símbolo de poder. Eles se alegravam com coisas sem valor, com conquistas vazias, e atribuíam sua força a si mesmos, e não a Deus. A mensagem de Amós 6 para nós hoje é um chamado poderoso para sairmos da nossa zona de conforto. É fácil cair na armadilha da complacência, especialmente quando as coisas vão bem em nossa vida pessoal.
podemos nos tornar tão focados em nosso próprio bem-estar, em nossa segurança e em nossos prazeres, que nos esquecemos do mundo ao nosso redor. Assim como os líderes de Israel, podemos nos tornar cegos e surdos para a ruína de José em nossa própria sociedade. A pessoa sofrendo com a pobreza, a injustiça, a solidão, a doença, Deus nos chama a abrir os olhos e os corações. Ele nos chama a sentir a dor do outro, a nos afligirmos com o que aflige o coração de Deus. Nossa fé não pode ser apenas um conjunto de rituais dominicais ou uma fonte de conforto pessoal. Ela deve nos impulsionar para a ação, para a justiça, para a compaixão. A verdadeira adoração não se mede pela beleza de nossos templos ou pela qualidade de nossa música, mas pelo amor que demonstramos ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis. Que este estudo do capítulo 6 de Amós seja um despertador espiritual para cada um de nós, que possamos examinar nossos próprios corações e perguntar: estamos vivendo despreocupados, enquanto outros sofrem? Estamos confiando em nossa própria força e prosperidade, esquecendo-nos do doador de todas as coisas? Que o Senhor nos dê a graça de substituir a complacência pela compaixão, a arrogância pela humildade e a indiferença pelo amor ativo. Que não sejamos aqueles que transformam o juízo em veneno, mas sim agentes da justiça e da graça de Deus neste mundo. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. Que Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, compartilhe para mais estudos como este. Até o próximo encontro da fé, fiquem com Deus e um grande abraço.